O texto que eu quero ler com você é 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler o versículo 37, 38 e 39. No entanto, eu quero incentivar você, motivar você a ler toda a história a partir do versículo de número 20 até o versículo de número 39. Eu vou ler já o finalmente da história. Eu acredito que muitos de nós conhecemos essa história. E o texto diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu acredito que a maioria de nós conhecemos o contexto que envolve um dos maiores avivamentos que a nação de Israel provou e experimentou. Por isso eu estou motivando você a ler a partir do versículo de número 20. Esse certamente foi um dos maiores avivamentos. E nós precisamos entender que esse avivamento, ele foi precedido por desafio, ele foi precedido por confronto, ele foi precedido por oração, enfim. Nós vamos estar compartilhando aqui qual é o caminho que Deus tem estabelecido para que possamos experimentar o mesmo nível de avivamento nos nossos dias. E o meu tema nessa palavra com você nesse dia é: acende o fogo. Eu quero exatamente me inspirar com você nesse cenário, com esse profeta Elias, para aprendermos como é que Deus pode acender o fogo nos nossos dias. Aliás, eu quero inclusive compartilhar com você algo que Deus tem falado muito no meu coração e que vai certamente nortear, vai certamente balizar a nossa reflexão neste dia. Porque há um tempo atrás, Deus disse para mim: quanto tempo você quer gastar para restaurar o altar? E aí Deus completou logo na sequência a ideia, Ele mesmo apresentou o caminho para mim. Ele disse: olha, deixa eu falar algo para você. Ele disse: se você quiser gastar 1 minuto restaurando o altar, você precisará de 6 horas de orações e de invocação do meu nome para poder trazer o avivamento nesses dias. Mas eu quero dizer para você que se você gastar 6 horas restaurando o altar, 1 minuto de oração será suficiente para fazer com que Deus acenda o fogo nos nossos dias e no meio da nossa geração. Eu quero exatamente caminhar com você em cima desse diálogo que Deus teve comigo, porque Deus me diz 3 coisas. E é exatamente em cima dessa estrutura que eu quero caminhar com você. Deus disse: olha, quem prepara o altar é você. Quem acende o fogo sou eu. Mas quem mantém o fogo aceso sobre o altar é você. É importante a gente lançar esses fundamentos logo no início da palavra, para que a gente entenda que há coisas que competem a nós e há coisas que competem a Deus. Muitas vezes ficamos esperando Deus fazer o que na verdade precisamos nós fazer. E às vezes queremos fazer aquilo que na verdade compete somente a Deus. Então vamos caminhar. Eu quero caminhar com você exatamente nessa ideia. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar com você como nós podemos preparar o altar, como nós podemos preparar o ambiente para o avivamento. Na sequência, nós vamos ver quando é que Deus derrama fogo sobre o altar que nós preparamos. E para finalizar, a gente vai poder ver como é que a gente vai manter esse fogo aceso. Até porque um dos maiores desafios que a gente pode perceber quando a gente estuda a história dos avivamentos é que uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios que nós temos não é
trazer o avivamento. Nós sinalizamos com contrição, com quebrantamento, e Deus sempre vem. Mas o maior desafio nosso é exatamente manter o avivamento que Deus vai derramar em nós. Então, eu quero começar pensando com você como é que eu preparo o altar para que Deus responda com fogo. E, em primeiro lugar, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que eu preparo o altar quando eu deixo de cochear entre dois pensamentos. A ideia é exatamente essa. Elias, no versículo de número 21, eu vou aqui caminhar com você na história, por isso que eu desafio você a ler a partir do versículo 20, para você entender cada detalhe que a gente vai poder expor aqui, porque no versículo 21, Elias diz assim: se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. E naquela ocasião a Bíblia diz que o povo permaneceu calado. Mas você e eu hoje não podemos permanecer calados. Nós precisamos responder. E aí entra exatamente essa primeira verdade que eu quero trabalhar com você. É o fato de que se nós desejamos preparar o altar para o avivamento, nós precisamos deixar de cochear entre dois pensamentos. Eu fico impressionado quando eu percebo nos nossos dias pessoas que querem viver uma vida cristã e querem viver também os prazeres e o dia a dia que o mundo pode oferecer. E aí eu quero lembrá-lo de Tiago, capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus começa falando adúlteros em algumas versões, em outras começa com infiéis, e aí ele diz: vocês sabem que aqueles que querem se tornar amigos de Deus, na verdade se tornam, amigos do mundo, perdão, se tornam inimigos de Deus? Então nós precisamos entender que quando nós nos propomos a estabelecer um nível de amizade com o mundo, automaticamente nós estamos estabelecendo um nível de inimizade com Deus. E quando eu me proponho a preparar o altar, eu preciso definir, eu preciso decidir, eu preciso dizer a quem de fato eu quero servir. E essa é a primeira condição, a primeira verdade para que a gente possa preparar o altar. Que tal respondermos hoje ao Senhor, se é Ele que nós queremos servir, ou se é Baal, ou se é o mundo, ou se são os prazeres que esse mundo nos oferece. Quem prepara o altar somos nós. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, quando eu olho para essa história, é que eu preparo o altar quando eu restauro o altar. Eu quero chamar a sua atenção, particularmente aqui, para esse verbo restaurar. Porque uma das coisas que Elias fez foi exatamente restaurar o altar. E esse verbo restaurar, na língua original hebraica, é a palavra rafá. E eu acredito que muitos de nós sabemos o significado da palavra rafá. A palavra rafá significa cura. E nós precisamos entender, querido, que há muita gente tentando estabelecer cura na sua vida sem passar pelo altar. E quando nós olhamos para esse significado do verbo restaurar, que foi exatamente o que Elias fez, ele passou por um processo de cura. E você e eu hoje temos desafios. Todos nós sabemos que todos nós somos constituídos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. E nós precisamos buscar cura para o nosso corpo, cura para a nossa alma, cura para o nosso espírito. E nós precisamos entender que o caminho do avivamento, o caminho da restauração, passa necessariamente pela nossa cura. E aí eu me lembro da palavra de Deus que diz que há cura em Gileade, há remédio em Gileade, há médico em Gileade. Através da igreja do Senhor Jesus Cristo, você pode conseguir cura para o seu espírito, como a maioria de nós já alcançamos, mas podemos conseguir cura para o nosso corpo, podemos conseguir cura também para a nossa alma, para as nossas emoções, para as nossas impressões. E é isso que Deus quer fazer. Sabe, querido, quando a gente olha para a complexidade da vida,
A gente percebe muita gente levantando altares sem, no entanto, ter sido curado. Você deve se lembrar tanto quanto eu. O apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Atenas, ele se impressiona com a religiosidade da cidade. No entanto, ele olha e ele vê que aquele povo havia levantado um dos altares ao Deus desconhecido. Ou seja, aquele povo tinha a capacidade de exercer uma religiosidade, uma espiritualidade, levantar um altar, sem, contudo, conhecer a Deus, nem conheciam ao Senhor. Então eu quero propor para você, juntamente comigo nesse dia, nós precisamos preparar o altar, para que Deus derrame fogo sobre ele. Essa é a nossa proposta, acende o fogo, e eu tenho certeza que se nós correspondermos, no sentido de preparar o altar, no sentido de restaurar o altar, no sentido de decidir servir ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai derramar fogo, o Senhor vai acender, e aí vai depender de nós dar continuidade a esse fogo. Agora eu quero pensar com você, exatamente quando é que Deus derrama fogo. Quando é que Deus derrama fogo sobre um altar levantado? E essa história que nós lemos, na verdade, a parte final somente do texto, mas lendo a partir do versículo 20, a gente vai perceber isso. A gente vai entender que Deus, ele acende o fogo quando ele encontra uma oferta preparada. Foi exatamente isso que Elias fez. Elias preparou uma oferta, trouxe até o altar, colocou no altar, e quando Deus vê uma oferta colocada no altar, então Deus manda fogo do céu. Sabe, querido, é impossível a gente olhar para essa história, fazer menção a esse fato, sem, contudo, nos lembrarmos do conselho de Paulo em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, um texto que muitos de nós temos decorado, tamanho é o impacto que ele proporciona na nossa vida, né? Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que eu estou fazendo menção a esse texto e a essas palavras paulinas? Porque nós estamos falando exatamente de oferta. E se há algo que Deus continua buscando e continua procurando, até nos nossos dias, é exatamente um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se apresenta diante do altar do Senhor como uma oferta viva, um sacrifício vivo. Parece até algo não muito coerente, porque sacrifício vivo, se é sacrifício não é vivo, se é vivo não é sacrifício. No entanto, nós entendemos que quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, na verdade é o sim que nós podemos dizer aos propósitos de Deus para essa geração. E você e eu podemos sinalizar para Deus. Sabe, querido, quando eu olho para um texto como esse, falando de um dos maiores avivamentos, eu fico pensando que muitos de nós sonhamos, oramos, desejamos, mas eu quero dizer para você que por mais que desejemos, por mais que queiramos, nós não podemos produzir o fogo sobre o altar. Quem faz isso é Deus. Aliás, essa é uma das verdades que eu vou compartilhar logo na sequência com você, mas eu quero que você entenda isso. Eu não posso produzir o avivamento. Por mais que eu queira, eu não posso produzir, mas eu posso sinalizar para Deus. Eu posso sinalizar através de uma oferta, através de um quebrantamento, através de um coração contrito, através de arrependimento. Enfim, há tantas formas e tantos meios pelos quais eu posso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. E o meu apelo para você nesse dia é que você apresente-o, não somente hoje, mas todos os dias que o Senhor permitir e lhe der vida, que a sua vida, ao acordar, seja uma oferta viva, oferecida no altar. Porque quando Deus ver essa oferta sobre o altar,
pode ter certeza que Ele vai derramar fogo. Mas a gente continua olhando para o texto e a gente vê que existe uma outra verdade que a gente precisa encontrar aqui, quando é que Deus derrama fogo sobre o altar. Ele derrama fogo sobre o altar quando Ele encontra oração. Quando Ele encontra oração. O versículo de número 36 diz que Elias clama ao Senhor. Sabe, querido, nós temos ouvido muito nos últimos tempos acerca do valor e da importância da oração. Eu quero lembrá-lo mais uma vez, aquilo que Isaías fala, aquilo que Jesus também confirma, em relação à identidade da igreja. O Senhor Jesus confirma algo que Isaías disse há 1000 anos antes do próprio Senhor Jesus. Isaías disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus repete exatamente o mesmo versículo bíblico, a mesma verdade: a minha casa será chamada casa de oração. Sabe, querido, quando Deus encontra oração, eu tenho certeza que Deus tem prazer de derramar fogo e de produzir um dos maiores avivamentos que essa região, que essa igreja, que essa cidade pode experimentar. Mas Deus precisa ver corações desejosos, corações derramados na sua presença. Pessoas que estejam dispostas a gastar tempo em oração. Sabe, querido, nós temos uma reunião aqui todo dia, das 19 às 20, que nós denominamos Torre de Vigia. E há um tempo atrás, quando nós estávamos orando no turno que fazia parte dos meus discípulos, das nossas ovelhas, o Senhor me disse que chegaria o tempo em que as reuniões de oração da igreja seriam mais procuradas do que os cultos. E eu entendo que, na verdade, a ênfase que o Senhor queria trazer para nós naquela ocasião era acerca da importância da nossa vida de oração, da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Porque quando Deus encontra uma igreja sedenta, uma igreja que sinaliza através da oração, através do arrependimento, certamente Deus vai derramar fogo sobre o altar. E uma última verdade que eu quero compartilhar com você, em relação ao fato de que Deus, Ele acende o fogo, quando nós reconhecemos que é Ele quem acende o fogo. Olha, querido, eu quero gastar um pouco mais de tempo com você nessa verdade, porque há alguns detalhes muito importantes que nós precisamos considerar, se nós desejamos, e eu sei que é o coração dessa igreja, eu sei que é o desejo dessa igreja, de atrair o avivamento para os nossos dias, e eu quero aprofundar um pouco mais essa ideia que eu compartilhei no final do ponto 2, em relação ao fato de que Deus é quem acende o fogo, de que nós precisamos reconhecer que é Deus quem faz isso. A palavra de Deus, ela diz que, no versículo 36, um versículo antes de onde nós começamos a ler o texto, Elias ora recorrendo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó, um Deus geracional. Ele recorre, ele ora, porque ele reconhece que se existe uma possibilidade de haver uma transformação, de haver um avivamento, de haver uma mudança, esse motivo, essa razão, essa causa estava em Deus. E é por isso que ele clama: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Querido, eu quero que você alimente no seu coração a esperança, a fé, a convicção de que é possível vivermos um dos maiores avivamentos, se não o maior avivamento que essa terra já pôde experimentar. E eu entendo que uma palavra como essa, um texto como esse, uma história como essa, servem de modelo e de referência e de inspiração para que possamos corresponder ao coração de Deus. Quando eu falo que nós precisamos reconhecer que é Deus quem acende o fogo, pode parecer redundante isso que eu estou falando, mas eu quero dizer para você que não é. Até porque há pessoas, na própria Bíblia, há registros, há história de pessoas que
tentaram produzir ou tentaram oferecer um fogo estranho a Deus. Essa história está no livro de Levítico, especialmente no capítulo 10 de Levítico. Se você voltar um pouquinho os olhos para o finalzinho do capítulo 9, você vai ter um entendimento um pouco mais profundo e claro acerca do que é o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram, e por causa desse fogo estranho foram mortos. Amado, quando eu falo que não é redundante, é porque nós temos um exemplo na Bíblia, o exemplo de Nadab e Abiú, jovens, meninos, que ousaram oferecer a Deus um fogo estranho, e por causa dessa atitude, por causa desse pecado, na verdade, a palavra de Deus diz que Deus mandou fogo, sim, mas não foi sobre o altar, foi sobre a vida de Nadab e Abiú. E eu tenho certeza que nós precisamos olhar com um pouco mais de profundidade e um pouco mais de desejo, no sentido de encontrar, de buscar em Deus, de ouvir Deus, o que poderia comprometer esse fogo? O que será que foi o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram a Deus? Sabe, querido, eu não quero aqui dizer o que a Bíblia não diz. Eu não quero aqui ousar pensar algo que vá além do que as Escrituras já têm estabelecido. Mas eu quero propor algumas pistas e algumas ideias que a gente encontra, inclusive no texto bíblico. Quando eu sugeri que você lesse os últimos versículos do capítulo 9, é porque nos últimos versículos do capítulo 9 de Levítico, a palavra de Deus fala que enquanto Moisés e Arão estavam trazendo ofertas ao Senhor, a palavra de Deus diz que um fogo veio do céu e esse fogo acendeu a oferta que estava naquele altar. E há indícios claros de que esse fogo não deveria ser apagado. Esse fogo deveria ser alimentado com azeite, com elementos que poderiam mantê-lo aceso, porque esse fogo foi aceso pelo próprio Deus. E o capítulo de número 10 de Levítico começa dizendo que Nadab e Abiú tomaram do seu próprio incenso. Então eu começo a ver aqui pistas, indícios de pessoas que muitas vezes tentam fazer a obra de Deus ou tentam viver a vida cristã do seu jeito, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, a sua maneira. E o versículo número 1 e 2 de Levítico 10 fala exatamente isso, que eles ofereceram fogo estranho que o Senhor não lhes tinha ordenado. Então aqui está uma segunda pista, para a gente perceber por que Nadab e Abiú morreram naquele dia. Exatamente porque fizeram o que Deus havia mandado não fazer. Ou não fizeram o que Deus tinha mandado para fazer. Nós temos hoje a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, e temos tantas orientações na palavra acerca daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada. Interessante que o próprio texto que nós lemos há pouco, Romanos 12, 1 e 2, ele termina falando que há uma forma de nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa forma é exatamente não se conformar com esse mundo, não estabelecer um padrão de amizade com o mundo, não ficar cocheando entre dois pensamentos, mas é viver uma vida cristã de acordo com a vontade do Pai. Sabe, querido, quando eu olho ainda para a história de Nadab e Abiú, eu fico pensando que muitos nos nossos dias ousam fazer uso do altar, ousam comparecer diante de Deus, levantando mãos para adorar aquele que é santo, no entanto, carregando a marca do pecado, práticas que têm deposto contra a glória e contra a santidade de Deus. Ah, meu querido, que erro incrível uma pessoa comete quando ela ousa a adorar a Deus, a ministrar através de um instrumento, a pregar a palavra, no entanto, ainda cativo e preso a um padrão de comportamento que depõe contra a glória e a santidade de Deus.
Ah, amado, eu fico pensando que isso são sinais para Deus, de que na verdade há muita gente tentando misturar o santo com o profano. E sabe, nós não podemos comprometer aquilo que é santo. Nós não podemos comprometer a glória e a santidade de Deus. Aliás, talvez essa seja uma das razões pelas quais muitos lugares que têm provado o avivamento não têm feito com que o avivamento permaneça naquele lugar. Então eu quero que você pense, querido, que você não ouse oferecer a Deus um fogo estranho, que você não faça coisas que desagradem ao coração de Deus, que estejam fora da palavra, porque certamente isso atrairia um nível de consequência na nossa vida, assim como atraiu na vida de Nadab e Abiú. O fato é que eu quero dizer para você, não comprometa aquilo que é santo. Não comprometa a santidade de Deus, não comprometa a glória de Deus por causa de escolhas erradas. Sabe, Deus acende o fogo, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está pronto para acender o fogo sobre a sua vida. Agora, querido, eu quero finalizar essa palavra compartilhando com você, talvez, um dos maiores desafios que a gente tem, como eu disse no começo dessa palavra, que é uma vez sendo visitados pelo avivamento, pelo fogo de Deus, é preservar esse nível de avivamento. Sabe, quando eu olho para a palavra, eu vejo muitas referências a essa verdade que eu estou compartilhando com você. Um dos salmos fala que quando nós subimos o monte do Senhor, é uma experiência extraordinária. E subir o monte do Senhor talvez seja uma das coisas mais fáceis da gente fazer. Mas a palavra de Deus nos desafia lá, quem permanecerá no seu santo monte? Então esse é o nosso maior desafio. Eu quero finalizar essa palavra compartilhando com você 3 verdades que podem nos ajudar a fazer esse fogo ser mantido aceso sobre a nossa igreja, sobre a igreja em Campinas, na região, onde quer que essa palavra chegue. Deus vai mandar fogo, nós vamos orar por isso, e eu creio que Deus vai fazer isso. Agora, como é que nós mantemos o fogo aceso sobre o altar? Eu encontro 3 respostas. E a primeira resposta é, nós mantemos o fogo aceso quando nós transformamos o lugar onde nós estamos. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Nós estamos partindo para a conclusão da palavra, mas eu quero que você guarde essas sementes no coração. Porque nós estamos agora recebendo respostas e ferramentas que vão fazer com que a nossa igreja seja conhecida nas nações da terra, assim como muitos lugares que experimentaram avivamento. Eu tenho compartilhado, Roseli e eu temos tido o privilégio de conhecer alguns lugares que foram tremendamente visitados por avivamentos. Um deles, uma cidadezinha de 50 mil habitantes, no norte da Flórida, uma cidadinha chamada Pensacola. Um bairro chamado Brownsville, um lugar pequenininho, do ponto de vista natural insignificante, mas que no dia 18 de junho de 1995, dia dos pais, Deus resolveu derramar um avivamento sobre aquele lugar e as nações da terra toda correram para aquela cidadezinha por causa do avivamento que Deus estava derramando naquele lugar. Ah, querido, Deus pode fazer isso com Campinas, Deus pode fazer isso com Ribeirão Preto, Deus pode fazer isso com qualquer cidade, desde que Ele encontre as verdades que foram compartilhadas aqui, as mesmas que Ele encontrou em Elias e no tempo de Elias. Agora, preste bastante atenção nisso, porque tem muita gente esperando acontecer uma transformação para ser mudado. No seu caráter, na sua essência, na sua identidade, fica esperando que outros agentes ou outros elementos proporcionem um nível de transformação na sociedade, para depois eu ser transformado. Tem muita gente que incorre, inclusive, nesse erro, vindo para os cultos de finais de semana, achando que num culto ela vai poder ser cheia do poder de Deus, e aí ela vai levar essa presença para a casa dela.
quando, na verdade, o nosso desafio é outro, é na nossa casa, no nosso lar, viver uma vida de relacionamento, intimidade, ser cheio de Deus para trazer a presença que nós já experimentamos em casa, no convívio e na comunhão do corpo de Cristo. Há pessoas que ficam esperando o mundo mudar para depois serem mudadas. E eu acho interessante porque no versículo 31, aqui do texto que nós lemos de Reis, o autor ali ele faz menção de um episódio, de algo que havia acontecido com Jacó. E a maioria de nós que já passamos pelo encontro com Deus sabemos muito bem a experiência que Jacó teve em Peniel. E no versículo 31, depois você pode ler isso, eu motivei você, mais uma vez, eu quero lembrá-lo, leia a partir do versículo de número 20, até o versículo de número 39. Quando ele chega no 31, ele faz menção ao que aconteceu com Jacó. E eu queria voltar os olhos com você, na história, para você juntamente comigo se lembrar do que foi que aconteceu, que transformou não somente Jacó, mas todo o seu contexto, toda a sua geração. Interessante porque você deve se lembrar que quando Jacó tem um encontro com Deus, e a gente sabe que é o próprio Deus, porque o livro de Oséias revela isso para a gente. Então Jacó, ele não estava lutando com o homem, ele estava lutando com Deus. E você deve se lembrar que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Você deve se lembrar dessa cena. O próprio Deus, vendo o desejo por transformação, o desejo por mudança, ele olha para Jacó e ele fala assim: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Então Deus muda primeiro a identidade, o nome de Jacó em Israel. A partir do momento que Jacó foi transformado em Israel, experimentou um nível de transformação pessoal, aí Israel muda o nome daquele lugar de Jaboque para Peniel. Querido, aqui há exatamente o fundamento para expor para você e compartilhar com você a verdade que eu propus. Como é que a gente pode manter o fogo aceso sobre o altar? Quando nós temos a capacidade de mudar o meio onde nós estamos. Sabe, Israel mudou o meio onde ele estava. Esse homem se reconciliou, Jacó se reconciliou com seu irmão Esaú, restaurou a sua família, restaurou a sua história. E a partir do momento que ele experimentou isso, então ele foi influenciando todo mundo. Querido, não fique esperando o Brasil mudar, mude você. Não fique esperando Campinas mudar, mude você. Não fique esperando a igreja mudar, mude você. Porque o dia que você for impactado por um nível de transformação tão profundo, onde o próprio Deus vai transformá-lo, você pode ter certeza que tudo à sua volta passa a ser colorido, passa a ser lindo, passa a ser maravilhoso. Então, disponha-se. Deus vai derramar fogo sobre a igreja. Deus está derramando fogo sobre você, sobre mim, mas certamente há um desafio de nós mantermos esse fogo aceso. E a primeira forma de fazer isso é exatamente transformando o meio onde Deus tem colocado você. Seu trabalho, a universidade, a vizinhança, a sua família, enfim, onde Deus tem dado o privilégio de você viver. Uma segunda verdade que eu quero compartilhar com você, que faz com que a gente consiga manter o fogo aceso sobre o altar, é que nós mantemos o fogo aceso quando nós perseveramos. Querido, eu tenho falado tanto nos últimos meses exatamente que uma das maiores qualidades na vida cristã é a perseverança. Chega ao ponto de, no Evangelho de Lucas, haver ali um registro dizendo que é na nossa perseverança que nós ganharemos as nossas almas. É interessante, a gente poderia entrar num detalhe teológico aqui, porque, mas eu já não ganhei a minha salvação. A salvação é algo dinâmico, não é algo estático, querido. É algo que, através da santificação, nós vamos consolidando na nossa vida. E é isso que Lucas está ensinando, que é na nossa perseverança. É no
dia a dia, mantendo a nossa aliança com a palavra, com Deus, com a igreja, que vai fazer com que a gente chegue à salvação, à eternidade com Deus. E quando eu olho para a história que nós lemos aqui, como referência, a história de Elias, você deve se lembrar, tanto quanto eu, que quando Elias está preparando o altar e pedindo para Deus mandar fogo, um dos pedidos, uma das ordens que Elias dá, é exatamente pedir algo que estava mais em falta nos seus dias. Você deve se lembrar, tanto quanto eu, que havia um período de seca na terra, não havia chuva, muito tempo, e quando Elias está preparando o altar, ele coloca a oferta ali, ele manda abrir um rego em volta, e ele pede, tragam 4 cântaros de água. Gente, para pensar comigo, o que mais faltava naquela época era água, mas é exatamente o que Elias pede, para que o milagre de Deus, o poder de Deus se manifestasse de uma forma indiscutível. E o povo volta com 4 cântaros de água, derrama sobre aquele rego, ele fala, agora mais 4. E, meu Deus, se foi difícil achar 4, como é que a gente vai achar mais 4 agora, 8? Mas eles vão e voltam com mais 4 cântaros, totalizando 8. E aí Elias, pela última vez, fala mais 4. E eles vão e voltam com mais 4, totalizando 12. O que eu estou querendo dizer com isso? É que é na nossa perseverança que Deus vai manter o fogo aceso sobre o altar. Você e eu precisamos viver uma vida de perseverança. Perseverança em relação à palavra, perseverança em relação a Cristo, perseverança em relação ao corpo de Cristo, à igreja, que tem sido coluna e baluarte dos nossos dias. E sabe, querido, em último lugar, uma última verdade que eu encontro nessa história e nesse texto, que pode fazer com que o fogo seja mantido aceso sobre o altar, é obediência. Obediência. Eu acho interessante o versículo 36, ele diz assim, fique hoje sabido que tu és Deus, que eu sou teu servo, e que tudo o que fiz foi segundo a tua palavra. Havia uma convicção, havia uma certeza de que tudo o que Elias havia feito era de acordo com a vontade de Deus. E eu fico pensando, querido, se você e eu podemos dizer a mesma coisa nos nossos dias. Será que podemos dizer assim, olha, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho transmitido para as pessoas, está de acordo com tudo o que Deus me mandou fazer? Pare para pensar, pare para refletir alguns instantes sobre isso, querido. Porque é exatamente na nossa obediência que Deus vai manter o fogo aceso sobre o altar. Eu toquei nesse ponto com você, quando você lê Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, você vai perceber que o que trouxe fogo sobre a vida de Nadab e Abiú foi exatamente o fato de terem desobedecido a Deus, ou de terem feito coisas que Deus não lhes havia mandado fazer. Sabe, eu quero fechar essa palavra dizendo que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e para todo o investimento que Deus tem feito na nossa vida, essa conferência mesmo, onde Deus tem liberado uma porção dobrada de fé sobre o nosso coração. Meu amado, quanto investimento de Deus na nossa vida em palavras que nós temos recebido neste lugar. Eu quero incentivar você, eu quero conclamar você a andar de acordo com as verdades que você tem recebido, porque quando Deus olhar e ver esse nível de obediência, esse nível de comprometimento, aí certamente Deus vai mandar fogo. Sabe, querido, eu quero incentivar você a gastar muito tempo restaurando o altar. Não incorra no erro de querer fazer as coisas rápido demais. Eu comecei essa palavra compartilhando com você algo que Deus disse ao meu coração. E o que eu estou falando para você é verdade, foi Deus que falou para mim. Sabe, você precisa decidir quanto tempo você quer gastar preparando e restaurando o altar. Você está disposto a ficar horas fazendo isso? Porque se você passar horas restaurando o altar,
Um minuto que você orar, eu vou mandar fogo, como eu fiz com Elias. Mas muitos de nós, por causa do nosso corre-corre, por causa dos nossos afazeres, nós temos procurado fazer o altar, restaurar o altar em questão de minutos. E aí, o resultado vai ser que a gente vai ficar horas clamando, 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 e Deus vai demorar muito para responder. Eu espero que a sua decisão seja como a minha. Eu decido hoje gastar um bom tempo diariamente preparando e restaurando o altar. Que Deus encontre cada verdade compartilhada aqui, sabe? Esse meu desejo. E Ele derramando fogo, mas Ele vendo em mim também a disposição para manter esse fogo aceso sobre o altar. Eu quero profetizar sobre a Igreja Cristo Salve em Campinas. Eu quero profetizar sobre cada igreja, filha, aliançada, sobre cada célula, sobre cada casa, sobre cada líder, cada ovelha. Eu quero profetizar aquilo que exatamente nós lemos no versículo 39. Que o versículo 39 ele diz assim: o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu quero profetizar na sua célula, na sua família, na sua casa, na sua cidade, que Deus produzirá o maior avivamento que a sua cidade provou até hoje. Até hoje, porque eu continuo crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Então, o avivamento que Ele vai derramar esse ano, querido, o ano que vem vai ser muito maior, o outro ano vai ser muito maior, e cabe a mim, cabe a você, não somente desfrutarmos desse nível de avivamento, mas cabe a mim e a você manter esse fogo aceso sobre o altar. Eu quero orar. Quero abençoar a sua vida, abençoar a igreja, dizer que estamos morrendo de saudade, estávamos muito felizes pelo fato de podermos estar juntos nessa data, mas aprouve a Deus que ainda não fosse dessa vez. Mas, sabe, querido, eu louvo a Deus, porque Deus ele não está limitado a tempo e a espaço. Você deve se lembrar de Marcos capítulo 7, versículo 24, onde uma menina de talvez uns 10, 12 anos de idade, foi liberta e foi curada, sendo que Jesus não orou pela menina, Jesus não ungiu a menina, Jesus não visitou a menina, mas Jesus olhou para a mãe e disse: pode voltar para casa por causa da tua palavra, tua filha já foi curada. E quando a mãe chega em casa, a filha já está sentada na cama restaurada. Isso significa que Jesus ele não está preso a tempo e espaço. Ele pode, através da internet, fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E eu creio que Ele vai fazer isso. Deixa eu orar, abençoar a tua vida. Muito obrigado pela honra e pelo privilégio de poder compartilhar a palavra com você. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo pela inspiração que Elias, ele é para nós até nos nossos dias. Quando nós nos expomos à história de Elias, até hoje, nós podemos tirar tantas lições para a nossa vida. E eu quero profetizar sobre cada casa, cada família, cada vida, cada igreja, cada ovelha, cada cidade, meu Deus. Um avivamento como nunca foi experimentado na sua vida. Eu quero abençoá-los agora com toda sorte de bênçãos, meu Pai. Quero pedir, continue acendendo o fogo, continue fazendo o sobrenatural e o extraordinário, Pai. E que o Senhor encontre em nós a disposição, sim, para preparar o altar. E aí nós esperaremos o fogo que vem do Senhor. E depois de sermos incendiados, nós vamos manter esse fogo aceso. E não somente mantê-lo aceso, mas esse fogo vai se alastrar. Esse fogo vai se alastrar. Esse fogo vai se alastrar pela cidade, pelos bairros, pelas casas, por esse país, pelos países afora. E as nações da terra saberão que há Deus em Israel e que só Ele é o Senhor. Que seja assim em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe abundantemente, querido.